Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler até o versículo 4. A epígrafe diz: como Paulo exerceu o seu ministério entre os Tessalonicenses. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, havendo primeiro padecido e sido aprovados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Amém, irmãos? Podem sentar glorificando o Senhor. Meus irmãos, a primeira epístola aos Tessalonicenses, eu já mencionei aqui, foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. E ele aqui, ele está se dirigindo ao povo de Tessalônica. E ele começa falando que, no capítulo 2, vós mesmos sabeis, a nossa entrada que ele diz é que a chegada dele na cidade de Tessalônica não foi vã, ou seja, tinha um propósito. Mas antes dessa entrada em Tessalônica e antes dessa primeira epístola, olha só, Paulo escreveu a primeira epístola para os Tessalonicenses, a primeira epístola da vida dele, mas ele não teria escrito se ele não tivesse ido a Tessalônica primeiro. E ele começa a sua carta aos Tessalonicenses falando que a ida não foi em vão. Por quê? Porque primeiro ele padeceu, versículo 2, e foi agravado em Filipos. Isso que aconteceu em Filipos, e ele fala, como sabeis, ou seja, os Tessalonicenses, quando Paulo chegou em Tessalônica, ele já chegou contando essas coisas. Ele já chegou revelando as coisas que tinham acontecido. Então ele traz à memória dos Tessalonicenses, como sabeis, o que ele foi agravado e padecido, que teve padecido em Filipos. E com isso, com esse evento, tornamo-nos, e ele está falando dos apóstolos e daqueles companheiros de viagem, que também eram ministros, que estavam junto com Paulo, e eu vou chegar aí, ele está falando deles todos. Naquele momento, eles se tornaram ousados em nosso Deus. Então, ele diz que para ele se tornar ousado para falar o evangelho com grande combate, ou seja, para ele ter propriedade, falar com autoridade do evangelho, ele teve que passar por uma situação de padecimento, de sofrimento. Ele teve que passar por uma grande provação. Ah, evangelista, mas qual a provação? Eu vou ler para os irmãos, mas quem quiser acompanhar, está no livro histórico do Novo Testamento, chamado Atos, que eu aprendi a chamar de Atos do Espírito Santo, realizado pelos apóstolos. Está no capítulo 16. Paulo está realizando a sua segunda viagem missionária com Silas e Timóteo, e obviamente o doutor Lucas, que foi o escritor de Atos e do Evangelho de Jesus segundo Lucas, ele estava junto. Então era Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Aí eles passaram pela Síria, Cilícia, chegou em Derbe, depois de Listra, e aí foi indo, e aí a partir do versículo 12 ele chega, capítulo 16, versículo 12, ele chega em Filipos. E antes de eu resumir toda essa parte, se os irmãos notarem a epígrafe do capítulo 17, diz Paulo em Tessalônica e Bereia. Então ele chega em Filipos, passa uma situação que muitos irmãos conhecem
a parte final, talvez o meio, mas alguns, e a maioria, esquece de atrelar o início. Todo mundo lembra que Paulo e Silas oraram e houve um terremoto na prisão, né? Mas o que aconteceu antes? Eles chegaram em Filipos e eles estavam procurando um lugar para orar. Quando eles acharam um lugar para orar, havia mulheres no local. E eles começaram a pregar. E essas mulheres começaram a ouvir. Era um sábado. Veja bem. Ele fala no sábado, se eu não me engano, era no versículo 13. No dia de sábado, saímos fora as portas à beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E assentamos e falamos às mulheres ali assentadas. Por que eu enfatizei isso aqui do sábado? Jesus já veio para confirmar a lei, mas ele também é Senhor do sábado. E a partir da vinda de Jesus, a pregação do Evangelho e os milagres e tudo que Jesus fez foi colocado como prioridade, não considerado como trabalho. E depois da ressurreição de Jesus, os cristãos passaram a guardar o dia do Senhor como sendo o dia da ressurreição de Jesus. Não há nada na Bíblia descrito claramente que isso existe. E algumas pessoas hoje estão começando a querer questionar esse detalhe. Começar isso na internet, né? Telegram, grupos. Ah, mas por que não tem lugar nenhum? Não tem promessa na Bíblia de bênção de guardar o domingo. A gente vive na nova aliança. É simples. Ou é ou não é. Né? Não tem uma justificativa, um meio termo. A gente vive a nova aliança. A antiga aliança do Antigo Testamento vivia sob a lei. A lei mandava guardar o sábado. Jesus veio, executou a lei em si mesmo, tomou sobre si as nossas dores e consumiu o sacrifício único para todos que acreditarem no Senhor Jesus, se aproximarem dele, crerem e se entregarem. O sacrifício é para todos. É uma vertente do arminianismo. Eu creio nessa vertente. E a gente tem que ter responsabilidade pelas nossas escolhas, o livre-arbítrio. Diferente do calvinismo, que diz que a salvação é só para alguns. O sacrifício de Jesus foi feito só para quem é salvo. Então, a gente pode entrar em séculos de teologia, de discussão teológica aqui, mas não é essa a questão. Eu só enfatizei no sábado, porque no sábado ele estava procurando um lugar para orar e pregou. Então, a gente já vê os apóstolos, no caso aqui, Paulo, né, aquele apóstolo eleito, não oficial, mas né, um apóstolo de honra, ele já a gente percebe por aqui, por essa pequena frase no versículo 3, no dia de sábado, ele estava procurando um lugar para orar e ele acabou pregando para um monte de mulheres. Então já está claro aqui que ele não guardava o sábado, guardava o domingo. E aí ele pregando para essas mulheres, no versículo 14, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, de Tiatira, faz uma pequena explicação sobre a mulher. Só que essa mulher não é especificamente quem é a mulher, é o que houve com essa mulher durante a pregação. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Não é nossa responsabilidade entender. É uma bênção do Espírito Santo. Dar o entendimento da palavra. A gente precisa buscar isso. Por isso que a gente precisa prestar atenção. Por isso que a gente precisa estar em espírito, conectado com a igreja, ouvindo a pregação, presente na igreja, não ouvindo só pela internet.
Dessa maneira, o Espírito Santo, e aqui claramente a palavra do Senhor diz, e o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta ao que Paulo dizia. E sabe o que aconteceu com ela? Ela se batizou e batizou toda a família dela. E Paulo estava procurando um lugar para orar. Ele tinha acabado de chegar em Filipos. Só estava procurando um lugar para orar. Aí ele deve ter pensado, caraca, eu vim aqui só para batizar, né? Aí a moça chegou, a Lídia chegou, virou, se você acha que realmente Deus está comigo, vem e repousa na minha casa essa noite. Vou te dar hospedagem, vou te dar comida. Estou aqui conjecturando, né? A Bíblia resume e fala, vem, se você acha que Deus é comigo, vem e fique na minha casa. Ele foi um pouco relutante, falou, tudo bem, vamos orar. E nisso que ele resolveu ir orar, antes de ir para a casa da mulher, tinha uma abençoada, para não dizer o contrário, que estava perseguindo Paulo há alguns dias já, Paulo e Silas. No versículo 17 diz que ela estava seguindo Paulo e a nós. E aqui quando ele fala nós, Silas, Timóteo e Lucas também, né? Clamava dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. No versículo 16, Lucas diz que nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Ou seja, olha, Paulo veio, orou, pregou para um monte de mulheres, uma mulher se recebeu a palavra pelo entendimento do Espírito Santo, se converteu, se batizou a família. Nesse momento, Paulo foi orar de novo, vinha essa mulher que já estava perturbando ele há alguns dias. Ele estendeu a mão e expulsou o demônio dela. Aí os senhores dessa mulher, que ganhavam dinheiro com as adivinhações dela, viram que não ia mais ganhar dinheiro com ela. Paulo ainda não conseguiu chegar na casa da Lídia, tá? Ele acabou de chegar em Filipos. Tenta entender, ele acabou de chegar na cidade. Ele está achando o quê? Ele veio para salvar aquela família. Expulsou o demônio da menina, os senhores vieram, pegaram eles, levaram para os magistrados, levaram para os juízes e falaram. E aqui eu venho para o versículo 20. Apresentou aos juízes, os magistrados, e diz, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Talvez você esteja passando por uma situação dessa. Essa pessoa cristã está me atrapalhando no meu trabalho. Não aguento mais falar de Jesus, né? É o que a gente vive hoje. Então, não é diferente, irmãos. É muito parecido. Porque vão te acusar. Vão querer te levar para pessoas com autoridade. E essas pessoas com autoridade vão querer te sentenciar a algo. Você vai se firmar, bater seu pé e vai confirmar a sua fé? Ou vai recuar? Não quero ser punido. Não, tá bom, então eu fico quieto. Porque não foi o que Paulo e Silas fizeram. No versículo 21, os donos daquela moça, os chefes daquela moça falaram, e nos expõe costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Então eles estão começando a colocar a cidadania deles em questão. Falando, olha, eu tenho leis que eu tenho que seguir. E eles estão querendo que eu não siga essa lei. Porque querem que, né, estão pregando o evangelho. Aí os magistrados, a multidão se levantou, fez maior alvoroço, os magistrados mandaram açoitar eles, pegaram eles, receberam um monte de açoites e foram presos. E os magistrados falaram, prende, mas assim, prende muito. Então o carcereiro foi, pegou, botou na prisão interior, ou seja, aquela que era debaixo da terra. Não satisfeito, ainda amarrou o pé num tronco. Eles ficaram acorrentados. Você acha que cadeia hoje é ruim? Imagina debaixo do chão, sem janela, sem banheiro, sem água, sem luz e amarrado num tronco. E sabe o que eles estavam fazendo? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. Versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos escutavam.
Eles tinham noção, eles tinham a plena certeza de que não era simplesmente eles não estavam naquele lugar para reclamar, Senhor, eu vim para Filipos para fazer a tua obra, acabei de converter uma família, estava indo para a casa dela repousar, jantar e eu fui preso? Que isso? Você ia falar isso? Ou você ia louvar e orar? Você ia murmurar, reclamar, pô, mas eu vim aqui fazer a obra, fui preso. Eles não murmuraram. Pelo contrário, eles começaram a orar e louvar, mas não foi baixo entre eles. Eles viram que a missão que o Espírito Santo tinha dado era o seu louvor e a sua oração tem que alcançar os outros aqui nesse lugar. A presença do Espírito Santo na tua vida, ela tem que ser notória para as pessoas ao seu redor. E as pessoas precisam sentir isso. Mas como que elas vão sentir se você fica de boca calada? Como vão sentir se você não louva, não ora, não jejua? Se alguma vez foi chamado para almoçar no almoço e disse não porque estava jejuando? Alguma vez você foi chamado para alguma comemoração de aniversário no trabalho, no almoço, e falou, eu até vou, mas vou ficar só na água. Ah, mas por quê, irmão? Eu estou no mistério, né? Estou no propósito. Já falou? Não precisa dizer, né? A gente não pode dizer que está jejuando, porque a pessoa vai falar, tadinho, então você já recebeu. A Bíblia diz que você já recebeu o seu galardão. A pessoa está com pena de você. Não é para isso que a gente jejua. Mas a gente tem várias gírias cristãs para isso. Estou no mistério, estou no propósito, estou na peleja, estou buscando, estou me enchendo. Quem é vaso aqui e se enche? Há quanto tempo você não se enche com jejum? Porque a gente precisa usar essa é a nossa comunicação, irmão. É a maneira como a gente conversa. O cristão tem que entender esse tipo de vocabulário, né? Porque tem que ser vaso. E aí Paulo, perto da meia-noite, e Silas oravam e cantavam os hinos e de repente sobreveio um grande terremoto e os alicerces do cárcere se moveram. Versículo 26. E logo se abriram todas as portas e todos os presos foram soltos. Eles não estavam pedindo a Deus, me tira daqui. Eles não estavam murmurando, Senhor, o que eu fiz? Só vim em Filipe pregar, acabei de chegar, estou preso. Não, eles estavam orando alto e louvando alto para o poder de Deus atingir não só eles, mas todo mundo que estava em volta. O carcereiro acordou, veio desesperado, falou, olhou, viu todos os presos, fugiram, falou, caraca, vou me matar. Por que ele quis se matar, irmão? Ele não ia ser sentenciado à morte, ele ia ser açoitado, ele ia ser preso, ele ia sofrer, ia perder seus direitos, ia perder sua família, ia sofrer danos físicos. Então ele puxou a espada e quis se matar. Na mesma hora, Paulo gritou e Silas, não se mata não, que a gente está aqui. Eles pegaram uma luz, ele chegou e se prostrou diante de Paulo, e aí ele falou, no versículo 30, Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Ele viu aquele mover espiritual. E olha como é que Deus faz as coisas. Deus salvou uma família, a família de Lídia. Deus expulsou o demônio da adivinhadora. Agora Deus está restaurando esse carcereiro. E não só ele recebeu a palavra, como também a família dele toda. E eles ficaram até de manhã com o carcereiro e sua família. Mas em vez de Paulo e Silas irem embora, ele falou, não, vou voltar para a prisão. A gente volta para lá. E aí de manhã os magistrados mandaram soltar Paulo e Silas. Paulo e Silas falou, o quê? Vocês humilharam a gente, bateram na gente? Mandaram soltar? Não, vem aqui e solta. Porque Paulo era cidadão romano. Eles ficaram com muito medo. Vou ler o versículo 37. Mas Paulo replicou, açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados,
sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim. Venham eles mesmos e tirem-nos para aqui, para fora. Aí eles temeram, porque os magistrados temeram quando ouviram dos quadrilheiros que eles eram romanos, e aí foram e tiveram que pedir desculpa para Paulo e para Silas. Tiraram para fora e depois que soltaram ele, pediram, pelo amor de Deus, vai embora da cidade. Paulo chegou em Filipos, nem dormiu. Está entendendo? Nem dormiu. Ele salvou uma família inteira de Lídia, expulsou um demônio, salvou a família inteira do carcereiro, teve sua honra restaurada, os magistrados vieram lhe pedir perdão, mas pediram, pelo amor de Deus, sai daqui. E aí eles entraram na casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Provavelmente, eu entendo que eles chegaram e falaram, a gente tomou aqui uma açoitada, está tudo bem, contou o mover do Espírito Santo, mas olha, é melhor a gente ir, porque eles pediram para a gente ir. Então, estamos indo embora. E eles foram para Tessalônica. E aí chegaram em Tessalônica contando isso. A gente volta para 1 Tessalonicenses, capítulo 2. E ele fala, depois que ele foi agravado em Filipos, passou um dia em Filipos. Aconteceu isso tudo. Motivo suficiente. Aliás, não digo nem motivo suficiente. Por muito menos, irmão, tem crente hoje que murmura. Por muito menos. Então, aí ele explica, como sabeis que eu fui agravado e, primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornando-nos ousados em nosso Deus. O cara viu um mover desse, depois de todo esse mover, está em meia-noite orando, louvando e vê um terremoto e quebra tudo, abre tudo e fica ele lá solto, pelo poder de Deus, sem ver nada. Sem vir anjo, ninguém meter a mão na chave, ninguém quebrou pelos poderes do Espírito Santo. E ele vira e fala, porque a nossa exortação, nos tornamos ousados em nosso evangelho para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Ou seja, a partir desse momento, ele chega em Tessalônica, mas com muito poder de Deus dentro dele, muita unção, muita propriedade para falar. Irmão, acabei de ver a cadeia quebrar inteira depois que eu orei. Depois que eu jejuei, depois que eu louvei. E aí ele fala, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. E ele explica que ele chegou, depois que ele contou o que houve com ele, chegou em Tessalônica, contou para os Tessalonicenses o que houve, ele começou a exortar, ele começou a pregar. E ele fala que essa pregação não foi com engano, não foi nada para deturpar o evangelho, não foi teologia da prosperidade, não foi pregação de bênção, foi pregação de reino, de salvação, de vida eterna na glória, de perdão e remissão dos nossos pecados, do sacrifício na cruz, da ressurreição de Cristo. Sem imundícia, sem fraudulência, sem mentira. Por isso, ele fala no versículo 4, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos. Ou seja, ele entende que isso que aconteceu em Filipos foi um teste. E ele foi aprovado. Ele entende claramente que tudo que ele passou foi um teste. E a partir do mover do Espírito que quebrou tudo, ele foi aprovado. Ele tem essa certeza. E ele fala, como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, ou seja, ele teve mais um sinal pelo Espírito Santo de que a pregação que ele estava trazendo era vinda de Deus. Estava de acordo com o reino de Deus, com aquilo que Jesus pregou. E por isso ele foi aprovado em Deus para que o evangelho fosse confiado. Ou seja, os mistérios do reino estavam sendo entregues a Paulo e ele
não tinha escrito ainda nenhuma carta, essa era a primeira. Ele está afirmando que o evangelho nos fosse confiado. E eu entendo, na minha conjectura, que a partir desse momento de Filipos para Tessalônica, é quando Deus começa a confiar revelações do reino para Paulo. Que ele começa a ter essa inspiração do Espírito Santo para colocar as coisas que ele escreveu nas cartas. Porque a gente vê Deus na vida de Paulo de uma maneira tremenda. Eu imagino que o desejo de Paulo de ter feito tudo o que ele fez junto com Jesus. Acho que, na minha ignorância, ou não tenho como ter esse entendimento, porque eu não vivi junto com ele, não conhecia ele, mas eu penso, talvez isso impulsionasse ele. Caraca, eu não consegui fazer isso tudo aqui com Jesus do meu lado, mas eu vou fazer mais para compensar aquilo que eu não pude fazer quando eu estava cego e persegui os cristãos. E a partir daí o evangelho foi confiado e ele fala, assim falamos, ou seja, Paulo fala aquilo que foi confiado por Deus para ele. Não como para agradar os homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Então, tudo que nós temos que pregar não é para agradar o homem, irmão. Eu não vou chegar aqui e falar que você vai ganhar um carro zero e apartamento quitado, e porque quer bênção, irmão, bota a vida no altar. Bênção é consequência de vida no altar. Você passa pelo vale para chegar na colheita. Ah, só quer colheita. Crente só quer colheita. Aí tem as igrejas de porta larga aí. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta espaçosa do caminho que leva à perdição, e muitos entrarão por ela. E apertado é o caminho estreito, a porta que leva para a vida, e são poucos que acham. As igrejas que pregam o evangelho da verdade estão cada vez mais vazias. Porque o ser humano ele está ficando um ser de mimimi. Não pode falar de pecado. Ah, não, pastor, não sei o quê, mas, pô, você pegou pesado, né, pastor? Mas tu está pecando, irmão, pesado é ir para o inferno. Pesado é morrer e sentar no colo de Satanás. Queimar, pelo amor de Deus, irmão. Então a gente tem que ouvir a palavra da verdade em vida, para que a gente se conserte, para que a gente agrade a Deus, que Ele que prova o nosso coração. Eu não me importo de ter ou não igreja grande, isso aí é Deus que vai determinar. Mas a nossa pregação não pode mudar. Não vai ser para agradar homem, vai ser para agradar Deus. Porque eu quero colher frutos no céu e não na terra. Então, Paulo viu numa situação de um dia, talvez um pouco mais de 24 horas, 30 horas, que ele passou em Filipos, um teste onde ele foi aprovado e o seu discernimento espiritual aumentou tremendamente. E ele entendeu, depois de ter passado por isso, que isso foi necessário. E ele chega em Tessalônica contando isso e pregando com muito mais propriedade. Então, nós temos que tirar isso de lição para a nossa vida. Porque nós passamos por vales, mas nosso comportamento no vale é de fidelidade ao Senhor? É de buscar o evangelho? Ou você está só pensando na colheita depois? Eu passei por um vale recentemente que eu não... Diante de Deus, irmão, eu nunca parei para pensar, em momento nenhum desse último ano, de bênção nenhuma. Eu só queria sair de lá. Mas está vindo tanta coisa, irmão. Cada dia vira meus pais, e a gente não entende. Eu fico até sem entender às vezes, fico até sem graça. E também me preocupo, porque eu entendi a mecânica. A gente vai passar por mais vales. Mas a gente tem que ter uma maturidade espiritual para passar por esse vale. Com Deus. Sem murmurar. Pregando, orando, jejuando,
estudando a palavra, louvando, aumentando a nossa fé, para que a gente seja aprovado e para que Deus nos confie cada vez mais mistérios do reino. Só assim a gente vai conseguir, como consequência das nossas atitudes, bênçãos. Mas são consequências. Nosso foco tem que ser na vitória com Deus. Nosso foco tem que ser no evangelho do reino, salvação, vida eterna na glória, remissão de pecados e sacrifício de Jesus na cruz. Lembrando que tudo que apaga isso de nós e nos afasta de Deus é o pecado. E a gente, anulando o pecado, passando pelo vale, de mãos dadas, agarrados ao Senhor, tem promessa de vitória na tua vida. E haverá colheita grande, eu profetizo na tua vida em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.